sensíveis, né, que seria um caso das áreas de manancial, além das enchentes, alagamentos, programa de insalubridade e poluição do ar, especificamente na região metropolitana de São Paulo, que é onde o laboratório atua mais, mas também se reflete nas grandes cidades da América Latina, né, e agora também começamos a ver nas cidades médias, né, por exemplo, em Campinas, né, já tem problema de mobilidade e outras questões. Um sentimento de uma guerra entre a ocupação e o meio ambiente, né? E, na verdade, esse sentimento ele é expresso pela existência da implicação entre os aspectos sociais e ambientais urbanos, né? Principalmente as questões ambientais nos grandes centros urbanos. A princípio, né, os desastres ambientais percebidos como consequência da ação inadequada no trato da natureza, muito latente, mas pouco relacionada com a questão como se dá esse modo de ocupação, de produção e desenvolvimento do espaço, né? No caso aqui a gente falando do espaço urbano, que na verdade são determinadas pela sociedade de consumo. Então aqui começando a introduzir a questão do por que é necessário um desenvolvimento mais sustentável, né? O que seria isso? Intransigir ou mitigar. Esse debate da interface urbano-ambiental, na verdade, ele mostra o embate de valores que são, além da questão física, né, dessa ocupação da poluição, mas também questões políticas, culturais e ideológicas, né, que são complexas, são difíceis de lidar. Então, por exemplo, políticas como repressão versus políticas de mitigação de danos, né? E na questão do direito à cidade, quais grupos sociais são impactados, né? Então, quais são os direitos e quais são os deveres desses grupos, né? Então, essa é uma questão que fica sistematicamente escamoteada nesse embate. A grande desigualdade social no Brasil, né? Que dificulta o acesso à cidade, né, a cidade justa, no caso, né, e a moradia social, que acaba ocupando um lugar central, né, porque a precariedade no Brasil ela é volumosa, o déficit habitacional é grande, né. Então, o que acontece nas grandes metrópoles? A informalidade e irregularidade amplamente difundidas, principalmente nas periferias, mas também nos centros urbanos, né? De modo que é preciso aprofundar esse debate dessa questão meio ambiente e habitação. Pensar a relação com a natureza de forma menos predatória necessariamente passa por uma crítica das formas atuais de produção do espaço urbano, tanto o periférico, né, como eu mencionei, quanto as áreas dentro da mancha urbana. Então, a periferia é um grande problema, né, a área informal, mas também nós temos um déficit grande com as áreas com as áreas formais da cidade, né, que acabam sendo muito, que são encarecidas, infraestruturadas e acabam perdendo população. Pode passar? Então, dois conceitos com que nós trabalhamos bastante no laboratório, então, é essa questão da tensão muito visível entre assentamentos precários e a natureza nas franjas urbanas, né, nas áreas de bordas, periferias, muitas vezes áreas de manancial, e o conflito social dentro da mancha urbana, principalmente nas áreas centrais, né? Por exemplo, São Paulo é bem característica a situação das ocupações urbanas, né? Um movimento que tem crescido no centro de São Paulo. Essas duas questões se afinam nesse mesmo olhar, que demonstram, na verdade, a lógica de acumulação e exploração do homem e da natureza. Então, essa questão ambiental urbana ela é muito específica, né, e necessita um aprofundamento. Outro problema, né, é a verticalização informal e sem condições técnicas, que hoje demonstra-se a necessidade, a crescente demanda
por assentamentos, pelo aumento da população. Como e onde acomodar esse crescimento de população é o nosso grande desafio, né, hoje nas nossas cidades, né, principalmente nas nossas cidades brasileiras e na América Latina, né, em geral. Então está aí a nossa situação nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, né? Então essa questão, áreas muito densas, informalmente ocupadas, geralmente em áreas de proteção ambiental, próximas a córregos, né? Isso que é o que nós chamamos do nosso grande passivo ambiental. Então está aí grande fonte de poluição, na verdade, também, né? Pode passar? Aqui de novo, né, a realidade das nossas grandes cidades. Pode passar? Então, a questão ambiental na periferia, se por um lado existem políticas urbanas que tentam incorporar essa questão, frequentemente o discurso ambiental ele é usado por governos, empresas e instituições, e mesmo pela opinião pública, senso comum, para sustentar práticas e projetos que, na verdade, acirram os conflitos sociais e as injustiças ambientais e não enfrentam adequadamente essa questão, né? Pode passar? Principalmente uma área na área de mananciais, né, que é uma das áreas foco de estudo do laboratório, que também abarca áreas de risco, né? Então, pessoas morando em áreas de inundação ou áreas sujeitos a deslizamento, além de áreas precárias no centro das cidades. Pode passar? Aí aqui, começando a introduzir a questão da segurança hídrica, né, a gente trabalha com esse conceito da função manancial. Esse conceito veio do Renato Tanini, que é professor do SENAC, defendeu recentemente o doutorado, né, sobre gestão da água e gestão do espaço da água na cidade, e ele define o manancial como uma esponja limpa e viva, né? Então, acho que até o Alexandre aqui já comentou dessa função da esponja. Então, o manancial, não só o corpo d'água, como toda essa área de borda, que na verdade ela tem essa função de reter poluentes, de segurar os poluentes e manter o manancial limpo, que tem diversos usos, dentre eles o de abastecimento, né? Pode passar? Então, aqui a gente fez um esforço de elencar princípios que garantam a produção de água e a qualidade ambiental para os mananciais. Diversas formas de ocupação e usos inadequados acabam comprometendo essas funções. Como minimizar esses impactos e garantir que esses princípios sejam atingidos? Aí está o grande esforço, né, o grande desafio. Então, aqui fazendo uma revisãozinha, né, sobre o ciclo hidrológico, acho que essa imagem que eu mais vi na vida, assim, né? Então, chove, evapora, água condensa e volta, né? Esse ciclo, na verdade, ele é muito complexo, ele é estudado até hoje, né? Ainda não se entende totalmente, né, todas essas variáveis, mas um pouco pensando que a bacia hidrográfica ela é muito complexa no sentido de que talvez você morando nas cabeceiras, você tendo as cabeceiras ocupadas, isso vai gerar inundação na saída da bacia. Então, na verdade, quem causa inundação na bacia não é quem mora na saída, é quem mora na cabeceira. E essa relação é muito difícil, muito complexa de entender, né? Não é uma conexão tão fácil de ser feita. Isso está muito ligado com o problema das inundações urbanas e proteção ou não dessas áreas. Pode passar? Então, aqui, novamente mostrando aqui o que seria o ciclo natural, né, com a vegetação nativa, natural, e depois o que acontece com o ciclo depois que ocorre a ocupação. Então, uma vez que esse solo natural, vegetado, permeável é ocupado, esse ciclo muda, o ciclo hidrológico muda, né, se altera. Pode passar? E aí vem o nosso grande problema, os grandes problemas da nossa cidade, que são as inundações urbanas, né? Então, a bacia ela é impermeabilizada,
ocupada, permeabilizada, as várzeas são ocupadas, e aí vem a inundação, que na verdade ela é um processo natural e que é intensificada pela ocupação do homem. Então, as pessoas que na verdade foram lá e ocuparam. O ocupado não é a água, né? São as pessoas. Pode passar. Esse aqui é um conceito que a gente trabalha também, porque seria os nossos sistemas de drenagem convencionais versus um sistema inovador, né? Então, aqui, quando a gente fala hard engineering, seria toda aquela engenharia, né, hidráulica de controle da água. Então, guia, sarjeta, boca de lobo, galeria, córregos canalizados, inundação e piscinão, para segurar essa água. Então, o ideal seria, na verdade, voltar ao estágio mais natural desse ciclo hidrológico. Então, o engenheiro, que ele é possível de ser calculado e tratado também como engenharia, né? Então, ele também é uma solução viável que leva a cidades mais arborizadas e, consequentemente, um ciclo hidrológico mais natural, mais sustentável, né? Pode passar? Então, aqui de novo, né? Então, o nosso sistema convencional, né? Nós asfaltamos as vias, aí fazemos guia, sarjeta, boca de lobo, galerias. A água da chuva cai e, na verdade, o asfalto está cheio de poluição. Óleo, graxa, poeira, que é o que a gente chama de poluição difusa. Mesmo lixo que é jogado na rua, tudo isso vai para o sistema de drenagem. E, eventualmente, vai se entupir e vai acentuar o problema de inundações urbanas. Quando, na verdade, ele podia ser trabalhado de uma forma mais natural, com vegetação que permitisse, em vez de conduzir essa água, garantir que ela fosse infiltrada de novo no solo, né? Então, minimizando o impacto dessa água depois que corre com maior volume, maior quantidade para os cursos d'água. Pode passar? Então, aqui estão os princípios, né? E quais abordagens, qual abordagem territorial nós acreditamos que seria a melhor para se adequar a esses princípios. Então, primeiro é a permeabilidade do solo. Então, a primeira regra é melhorar a permeabilidade, né? E melhorar a permeabilidade está muito ligada a controlar a poluição difusa, toda essa poluição que está dispersa na bacia, né? Porque o esgoto, que ele é coletado e, se não for tratado, é jogado no rio, na verdade é uma fonte pontual de poluição, mas que a gente identifica e consegue localizar e tratar e cuidar. A poluição difusa é muito mais complicada e nós estamos muito atrasados em lidar com essa questão, né? Nós ainda estamos tentando coletar todo o nosso esgoto, aí depois tratar. Então, a poluição difusa é uma questão que ainda está fora da pauta, mas que ela é importante. Em algum momento ela vai ter que ser tratada, né? Porque nós vamos coletar e tratar todo o esgoto e os rios vão continuar poluídos por causa da poluição difusa, né? Então, aqui está a abordagem, pode passar. Aí eu trouxe alguns exemplos, né? Então, esse caso aqui, esse projeto na Alemanha, essa era uma área de brejos, de nascentes, e a prefeitura queria propor um parque para essa área, só que era preciso proteger o brejo, né, proteger as nascentes. Então, eles propuseram uma série de decks, né, que vão por cima dessa área de brejo e protegem essa área que está embaixo, né? Então, esse é um exemplo. Por exemplo, que garante a permeabilidade, né? Em vez de você asfaltar caminhos, então pensar isso elevado por cima, né? Pode passar? Essa aqui é um exemplo de drenagem sustentável na cidade de Seattle, e mostrando como isso pode ser muito mais lúdico e muito mais interessante na cidade, né, do que uma guia sarjeta que corre uma enxurrada. Então, aqui eles foram fazendo ao longo de uma rua que tinha declividade alta várias barragenzinhas, e a água vai caindo e vai infiltrando lentamente, né? Então, você controla o problema da enxurrada e tem essa questão mais lúdica da água, né? As pessoas veem a importância da água na cidade. E aquela outra imagem é de uma das nossas áreas de trabalho. Nós fizemos uma apresentação, mostramos esse exemplo aqui,
E aí, na semana seguinte, nós voltamos lá na área, uma comunidade que a gente trabalha na área de manancial da Billings, e o morador tinha tentado reproduzir esse sistema, né, assim, de forma bem simples, mas a gente achou legal que ele incorporou aquele princípio, né, tentou plantar na casa dele. Pode passar? Aqui, a cidade de Portland, nos Estados Unidos, né, na costa oeste, ela é uma cidade, pela localização, é um lugar que chove muito, então eles sempre tiveram muito problema com inundações. De tal forma que isso estava gerando um impacto tão grande para a cidade, que eles decidiram implantar várias medidas de controle das inundações, ou seja, os famosos piscinões não estavam dando mais conta, precisavam de uma alternativa. Então, a cidade toda passou por um processo de reurbanização da infraestrutura e foram feitas essas biovaletas e jardins de chuva para melhorar, desacelerar o escoamento da água e melhorar a infiltração. E realmente funcionou, mas foi implantado na cidade toda, né, na forma de uma grade verde. Também foi melhorada a arborização da cidade. Então, é uma cidade exemplar, assim, em que esses princípios foram implantados em todos os níveis, né? Muito interessante. Aqui, de novo, cidade de Portland, mais exemplos, né? Então, essa técnica, ela já está bem difundida, né, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, né? Aqui é muito recente, nós não temos, mas é perfeitamente viável, né? Então, tem vários exemplos, várias tipologias, vários modos de como fazer isso, né? Pode estar associado a estacionamentos, né? Várias áreas, pode passar. Aqui o terceiro princípio também, né? Muito interessante, a proteção das nascentes, extremamente importante, né? As nascentes garantem a recarga do manancial, né? É um elemento chave do ciclo hidrológico. Então, como proteger isso, né? Pode passar. Então, aqui tem esse exemplo da França, que é muito legal, dos jardins filtrantes. A vegetação, ela consegue naturalmente tratar e filtrar a água, né? Isso demanda área, só que está associado com o parque. Esse é um exemplo aqui da Phytorestore, na França. É um parque, na verdade isso aqui é uma estação de tratamento de esgoto. Só que não tem cheiro, a vegetação dá conta disso e é muito interessante, o lugar é muito legal. Pode passar? Esse aqui é um exemplo lá de São Bernardo, o bairro chama Jardim Senhor do Bonfim. Ele está localizado na área de proteção de mananciais, em São Bernardo. E partiu dos moradores, ajudados por um programa da Prefeitura de São Bernardo chamado Bairros Ecológicos. Os moradores, através de mutirão, eles tinham uma nascente no bairro que na verdade sumiu por causa do lixo. Então eles mesmos resolveram limpar e renaturalizar a nascente, né? Então esse aqui é o projetinho. Então, eles, ao longo do córregozinho, plantaram árvores, tem um mutirão de limpeza para tirar o lixo. Existe um programa de educação ambiental dos moradores para que não fosse jogado entulho e lixo na nascente. É bem legal. Pode passar? Controle do assoreamento. O assoreamento também é a pior forma de poluição difusa, né? Porque é muito difícil de limpar e de tratar. Então, pode passar. E manutenção da vegetação. Os dois estão relacionados porque o assoreamento está muito ligado com a erosão, que é o solo exposto pela retirada da vegetação, né? Então, a manutenção da vegetação é uma boa forma de controlar a erosão. Pode passar? Então, aqui um parque de novo em Portland, né? Então, o parque era uma área de brejo e que foi associada com essa praça-parque, né? E que, na verdade, ela tem essa função de controle do sedimento. Então, na verdade, essa escadinha, quando chove, do jeito como ela está pensada, ela minimiza a queda de sedimento para essa lagoazinha. E ali um exemplo do Bosque do Silêncio, Campos do Jordão. Também uma área de brejo, de nascente, que a princípio ele estava assoreado, foi feita uma limpeza e construíram esses decks de passagem. Então, uma área que foi recuperada, né? Pode passar?
Aí também, né, claro que o controle da densidade populacional e construtiva, né, é fundamental na manutenção dos mananciais. Pode passar? E também esses exemplos de saneamento ambiental, porque a lógica com que nós trabalhamos hoje do saneamento, ela é uma lógica assim de pega a água, a gente polui, joga fora e isso vai embora, né? O que acontece é que a gente tem que buscar água limpa cada vez mais longe, então essa lógica não é sustentável e a água é um recurso finito. Então o saneamento ambiental, na verdade, ele tenta lidar com a ocupação e o controle, o tratamento do esgoto localizado. Então, em vez de pensar grandes estações de tratamento, pensar pequenas estações de tratamento, né? Então, em vez de buscar água longe, cada vez mais longe, usar a nossa água, tratar ela e devolver, tratada. E aquilo ser mais sustentável. Então, é muito legal nesse sentido esse programa que foi realizado em Belo Horizonte, o DRENURBS, foi financiado por uma agência europeia, que Belo Horizonte era uma cidade que ela tinha o índice de coleta e tratamento de esgoto era muito baixo. Então, eles foram linkados nesse programa e um dos objetivos do programa era que se revertesse esse quadro. E eles conseguiram, né? Eles aumentaram muito a coleta, o tratamento ainda podia ser melhor, mas melhorou muito com esse programa. E ele estava ligado também com a desocupação de algumas áreas para abrir parques lineares, né? Para abrir respiro na cidade. Então esse aqui é um parque, na verdade, ele é uma bacia de retenção que a gente chama, né? Funciona como um piscinão para uma área que antes alagava muito. Então aqui bacia de retenção, pode passar. Esse aqui é o Parque 1º de Maio, é um parque linear que está na cabeceira de uma bacia, né, do córrego 1º de Maio, e eles fizeram um programa muito legal de educação ambiental e preservação das nascentezinhas. Então toda a área que tinha nascente tem uma plaquinha, né? Aqui tem uma nascente, vamos cuidar dela. Foi feito um programa com as escolas. E aqui o 1º de Maio é uma vista dele. Na verdade, ele está construindo em vários patamares e numa chuva intensa, esses patamares eles podem ser alagados, né? Na verdade, ele é um piscinão, só que um piscinão muito melhor do que a gente tem aqui, né? Ele é um parque. Pode passar. Aqui é o Parque Nossa Senhora da Piedade, também tem a mesma função. Ali o córrego foi renaturalizado, né? As pessoas podem se aproximar, a água tem uma qualidade boa, não tem problema. O lado também tem a mesma função. Pode passar. Aqui ainda o Nossa Senhora da Piedade, que foi usado aquele sistema de contenção de sacos de areia, né? Que a vegetação incorpora. Pode passar. Então, o controle das áreas de borda, né? Então, quais usos para essas áreas, né? Pode passar. Aqui o exemplo da Holanda, né? A Holanda é exemplar assim, em várias frentes, principalmente no uso e gestão dos recursos hídricos, né? Nós estamos ainda muito atrasados, né? A gente ainda faz aquela gestão de prazo político, né? Resolve a cada 4 anos, quando na verdade são necessárias medidas de longo prazo. E aqui na Holanda, eles têm esse programa das faixas agrícolas, mas que está pensado de modo que essa área tem, na verdade, vários usos e várias funções. Uma delas é manancial, a outra é agrícola. E áreas agrícolas não combinam também com áreas de manancial, porque isso pode gerar muita poluição para o manancial. Então, isso aqui está muito bem pensado, né? A gente precisa de mais disso. Pode passar. Aqui também, um princípio assim, que está mais ligado ao planejamento, então, qual o caráter e qual a escala da intervenção, né? Pode passar. E aqui, rapidinho, o nosso projeto mais recente, do laboratório, que é numa área ocupada na Billings, não é o braço que é usado para abastecimento, né? É aquele braço que está super poluído, mas que a quantidade de água dele é equivalente a de um Cantareira. Então, numa situação de crise hídrica, poderia estar nos salvando agora, mas está poluído, né? Então, pode passar. Então, essa aqui é a cara da nossa área, né? Nas margens da represa, toda ocupada,
E por causa da lei específica de mananciais, por muito tempo essa área foi ocupada e a prefeitura não pôde instalar infraestrutura de saneamento. Então, ou seja, a poluição indo para o manancial direto, né? É o nosso grande passivo ambiental. Esse trabalho ele é participativo da comunidade, tem um grande componente de educação ambiental, que é muito importante, e também tem a participação da prefeitura, né? Que é importante. Pode passar? Então, esse aqui é o nosso perrengue diário. Então, como resolver isso? Ou seja, o passivo ambiental é enorme, né? Já está ocupado, as pessoas não podem ser removidas, né? Já estão há mais de 30 anos e agora a prefeitura se deu conta que essa área precisa ser reurbanizada, né? Então, como fazer essa reurbanização? Como eu falei, a drenagem convencional não resolve, porque ela carrega poluição difusa para o manancial. Então, aqui é um lugar que a gente entende que é muito importante que seja implementada a drenagem sustentável, seja implementada medidas diferenciadas, né? Alternativas não convencionais. Aqui, essa aqui é a área, lá em São Bernardo. São 6 assentamentos. Né? Pode passar. Pronto. Obrigada. Foi participação.